Como escrever um bom projeto de pesquisa? Bom, essa é a pergunta que eu acho mais complexa de todas. E eu geralmente digo, gente, o bom projeto é algo complicado, porque é assim. Antes de mais nada, eu quero pedir um favor enorme para vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem aí com seus amigos e pessoas queridas. Também se inscreva no canal. O canal tá aí maravilhoso para vocês se inscreverem. Vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos e inscritas, tá? Façam esse canal crescer cada dia mais, tá bom? E obrigado pelo carinho de todo mundo aí que tá dando feedback. É muito bom saber que a gente tem pessoas com quem contar. Não tô conseguindo ainda atualizar tudo do jeito que eu gostaria, mas em breve vou fazer mudanças, né? Eu tô pegando algumas mudanças mais de áudio, eu tô aprendendo a mexer no CapCut e outras ferramentas, né? Então aí vamos aguardar que as mudanças vão vir, tá bom? Mas assim, quando eu falo em projeto, eu já fico assim super nervoso às vezes. Por mais que eu já esteja acostumado, fazer projeto é algo que exige muita paciência. Em primeiro lugar, porque os projetos, eles são aquilo que você almeja. Você cria um plano que vai ser executado. E eu acho que a grande dificuldade das pessoas é entender que isso é um plano. Então, assim, eu vou tentar aqui reunir algumas dicas que possam auxiliar vocês aí que estão assistindo em criar bons projetos de pesquisa. Particularmente, são raros, na minha humilde opinião, os bons projetos. Tem muito texto bem escrito, mas poucas são as pessoas que realmente planejam, principalmente na época de mestrado, planejam algo para ser executado. Porque aí vai logo a minha primeira dica. Faça um projeto. Muitas pessoas acham que, por exemplo, eu vou escrever esse texto, vou fazer ele super bem escrito, vou trazer ali uma ideia inicial bem bacana, mas já vou trazer vários dados, vou trazer já a minha opinião, vou colocar ali um trecho já finalizando para mostrar o que que eu quero, aonde eu quero chegar. E é isso, já vai estar tudo pronto, finalizado, e eles vão me dar a maior nota possível. Não, já te adianto que não vão te dar a maior nota possível. Um bom projeto é um projeto com cara de projeto, ou seja, de um plano que vai ser executado ao longo de um determinado período, seja ele de 2 ou de 4 anos, que nem a gente conhece, né? O mestrado tem 2 anos, o doutorado tem 4 anos. No mestrado, a gente tem projetos um pouco mais frágeis, porque os alunos estão saindo da graduação e têm pouca maturidade de pesquisa. Então, o que acontece? Geralmente, aparecem alguns projetos com uma cara muito de artigo, né? Que tem início, meio e fim. Faltou só colocar considerações finais, assim, para ficar com aquela cara de artigo. E não é isso que um programa de pós-graduação tá procurando, né? Um bom projeto de pesquisa é aquele que projeta, planeja ações, planeja algo a ser feito, coloca uma atenção, apresenta uma questão que vai deixar a banca avaliadora se questionando e fazendo conjecturas de como que você vai querer realizar aquela pesquisa, né? E, assim, eu acho que esse é um ponto muito falho em diversos dos projetos que eu vejo, e eu sempre falo, deixe um gostinho de quero mais para a banca. Dê uma sensação que tem algo para ser visto ainda, que sabe aquela coisa do segredo? Dê um gostinho de segredo para sua pesquisa, de algo que ainda tem que ser compreendido, que aí fica bem mais fácil. Senão você fica ali tendo muitas certezas e assim, pô, essa pessoa já tem certeza, ela que escreva um artigo e resolva logo tudo, né? A gente não quer um projeto, quer dizer, a gente quer um projeto, a gente não quer algo já finalizado. Então essa é a primeira grande dica que eu vou dar para vocês. A segunda dica, que eu acho que também é muito, muito, muito importante, é estrutura.
Porque, assim, uma coisa que eu acho que a gente também vê de muita falha é que tem uma estrutura que é bem clássica, que, assim, todos os projetos geralmente têm, que é de tema, problema, se eu não me engano, também metodologia, objetivo, justificativa, não necessariamente nessa ordem. E esses 5 itens assim, são essenciais e são solicitados na maioria dos editais, né? Eu vou falar um vídeo só sobre edital, que eu acho que vai ser bem bacana, porque a gente precisa também entender os editais, né? Eu acho que é, muitas das vezes as pessoas elas nem chegam a ler o edital, que é um grande problema, né? Só pegam ali os pontos principais, a gente tem que ler de forma detida. E assim, eu também percebo as dificuldades que as pessoas têm com essa estrutura, esses pontos da estrutura, né? Você tem o tema, que aí seria o que você quer discutir de maneira bem ampla, né? Por exemplo, o tema da minha pesquisa de dissertação, né, no meu projeto, era entender o consumo entre os fãs de cultura pop japonesa nos eventos de anime, tema. O meu problema era entender como se dá, né, as relações entre construção identitária e consumo entre fãs de cultura pop japonesa nos eventos de anime na contemporaneidade. Então, assim, como é que isso funciona? Perceba, parece ser a mesma coisa, mas não é. Porque você tem um tema, que é essa coisa geral, que seria então relação de identidade e consumo, e quando eu coloco o meu problema, é como se dá. Então, eu quero entender ali o entremeio, né? Como são as relações. Veja só a diferença de um uso de uma palavra, o como. Quando você já se questiona, como que se dá? Porque eu sei que existem essas relações, mas eu quero especificar como elas se dão. Então, geralmente, tema e problema estão muito imbricados, né? Vou dar um outro exemplo. No caso da minha tese. E aí eu já vou trazer um outro ponto que enriquece muito, que é a hipótese, né? Eu tinha um tema que era questionar a denominação do uso do termo publicidade antirracista. Tinha também ali o meu problema, que era justamente entender o porquê se utiliza esse termo, né? Como que foi idealizada essa terminologia e todo o processo por trás, né, da construção do que é a publicidade até chegar à publicidade antirracista, né? E por que esse termo não poderia ser utilizado? E eu tinha uma hipótese. Ora, se o antirracismo é anticapitalista e a publicidade é uma das formas em que o capitalismo se reproduz, como então a gente pode afirmar que existe uma publicidade antirracista? Aí eu já pego a hipótese com o meu problema, para vocês terem uma ideia de como que tá, sempre estão imbricadas uma coisa com a outra, né? E ali eu tinha vários objetivos específicos, eu tinha um objetivo geral que era entender esse novo tipo de publicidade que estava surgindo, né, desse novo tipo, desse suposto novo tipo de publicidade que estava surgindo, e tinha vários objetivos específicos que estão relacionados a cada um dos capítulos da minha tese. Então, assim, os objetivos, para dar assim, uma dica muito bacana, geralmente eu pego um objetivo geral, que é verbo de ação, mais tema. Então, por exemplo, é, e parece soar repetitivo, mas é repetitivo, tá? É que eu não gosto de inventar a roda, gente. Eu gosto de ser direto. Quando eu aprendi que você tem que ser direto, parece que as portas se abriram, que os projetos foram começar a ser aprovados e as coisas ficam mais redondinhas, porque isso dá muito ponto para coerência da sua pesquisa. Claro, não foi exatamente com as mesmas palavras, né? Mas assim, você pode dar uma rebuscada ali, você pode dar, né? Mas você pega o tema e reconstrói colocando, seja questionar, tensionar, né?
a dita publicidade antirracista. Isso aí é um objetivo geral, né? E ali desdobrar em vários objetivos específicos que também começam com verbo, tá? A questão do verbo ela é muito importante porque o objetivo é meta. Então, assim, é, averiguar 10 peças publicitárias, por exemplo. Você vai lá analisar 10 peças. Então, é isso. Analisar, averiguar, investigar. É um verbo. Sempre você vai agir, porque você quer chegar nessa meta, nesse objetivo. Tá bom? A justificativa, assim, gente, justificativa é coisa séria. Eu vejo muita gente fazendo muita palhaçada com justificativa. Justificativa, você tem vários tipos de justificativa. Relevância social, relevância histórica, relevância de pesquisa, epistemológica, relevância jurídica e por aí vai. Você tem vários tipos de relevância. A sua pesquisa ela não é inédita por completo, né? Você pode falar que você quer dar continuidade aos estudos da área para complementar, quero fazer um recorte de algo que ainda não foi tão bem recortado. Nunca afirme categoricamente que você está estudando algo inédito, porque você não está. Sempre teve alguém que estudou antes. E a metodologia, eu vou deixar até para um próximo vídeo explicando um pouquinho melhor para vocês, mas é um ponto assim também que as pessoas veem com muito cuidado, muito carinho, porque querem ver se você pelo menos conhece sobre métodos de pesquisa, né? O grande X da questão da ciência é a gente ter método científico, né? Que a gente não faz as coisas do nada. A gente utiliza métodos para conseguir ali comprovar ou não comprovar aquilo que a gente está querendo estudar, né? Entender e compreender sobre o mundo. Mas acho que é isso, né? Eu acho que a gente precisa sempre lembrar, né? Que assim, os erros mais comuns de de projetos é a gente achar que o bom projeto também é aquele que está bem escrito, único e somente. Quando a gente for discutir digital, vai ter umas estratégias que eu vou explicar para vocês, né? Claro que o ideal é sempre escrever, revisar. Revisar é uma parte muito importante. Revise seu texto, ortografia, referências. Não deixe de dar o seu melhor. Leia o edital para ver também cada um dos pontos. Veja se precisa ser anonimizado o seu projeto, que às vezes precisa. Enfim, e, obviamente, assim, sempre deixar o seu texto muito convincente, porque você está vendendo esse projeto também. A gente esquece que essa ideia, né, do vender também faz sentido. Você tem que fazer com que a pessoa que está avaliando compre essa ideia, né? Não adianta nada. Né? Você vai lá, faz qualquer coisa, achando, a ideia é muito boa, mas como que você está me convencendo de que sua ideia realmente é boa? Bom, por hoje é só, pessoal. Não deixe de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Deixe seu like também, tá bom? Até uma próxima. Tchau, tchau.